Vamos dar continuidade então ao nosso projeto. A gente começou a fazer a construção do placar e, e agora a gente vai dar continuidade a essa criação do placar, tá? Eu vou partir para a parte dos textos agora. Vou criar uma nova layer, vou adicionar um text block aqui e vou trazer ele mais ou menos aqui. Vou selecionar essa caixa de baixo, vou copiar o formato. Ele tem 227, 45, então vou vir aqui 227 por 45 e a posição dele 229,83. 229,83. Perfeito. Então já tenho aqui o texto. Vou colocar aqui time A. Opa, time A já tá. É o esqueleto, né? Então vou colocar aqui BG. BG time A, BG time B. Ok, renomei aqui. Arrumei a casa. Então agora eu posso colocar aqui o time A, que é o que realmente importa, que é meu texto. A fonte que a gente está usando é a Tahoma, né? De acordo com o brand book da marca. A gente está usando a Tahoma aqui no projeto da Copa do Brasil. Cadê a Tahoma? Tahoma aqui. Vou centralizar, vou centralizar. Agora a gente tem que ver a aplicação das cores aqui. Se eu for aplicar em fundo degradê, cadê? Vamos procurar aqui no Brand Book para ver se a gente acha alguma orientação de como aplicar no degradê. Mas eu não estou vendo bem. Se tiver, eu não vi. Então eu vou seguir aqui essa aplicação acho que eu vou no branco, tá? Eu vou no branco porque para aquela questão de contraste. Então vou já renomear aqui time A. E esse time A eu vou colocar ele black. Ele tá regular aqui, eu posso colocar ele medium. Cadê? Médio, eu vou colocar ele black para ver como ele fica. Bem melhor. Agora sim, a gente tem um placar que a gente tem leitura. Então o time A. E eu vou fazer. Eu vou criar aqui um create group layer. E pra gente já ter um grupo na mesma definição do, dos atributos. Eu vou colocar G time A agora. Vou deletar essa layer antiga. Vou dar um copy paste. E vou colocar G time B. G time B. E time A aqui eu vou colocar time B. Perfeito. Agora eu vou puxar esse cara aqui. Vou arrastar. Opa. Vou arrastar aqui pro lado. Vou arrastar pro lado. E agora eu vou pegar esse BG aqui. Vou pegar esse BG aqui, ele tá 568,83. Então já vou alinhar por aqui, 568,83. Consegui me alinhar certinho na mão. Onde está time B aqui? Time A aqui eu vou colocar time B. Então agora sim, agora eu tenho o nome dos times. E tenho as faltas ali em cima. A visualização já melhorou, consigo ficar bem mais visível. E se te incomodar a fonte, se você achar que está muito over, você pode diminuir um pouco aqui, pode colocar para demi-bold. Ou vai até a fonte que te agrade, né? Aí vai mais de gosto. Eu vou colocar média aqui, como ela ficou muito grande, né, ela está destacando bem por causa do espaço que ela está bem distribuída. Eu não preciso exagerar aqui, apelar para chamar atenção. Então posso colocar ela em médio mesmo, que ela vai ficar num espaçamento aqui legal, tá? Então eu tenho esse placar e agora eu vou puxar aqui o texto do placar ali. Então criamos o texto dos times, né, o nome dos times, e agora eu vou criar o texto do placar. Então vou dar um copy paste. E aqui eu vou fazer separado. Vou fazer o placar A, placar B. Então eu vou vir aqui. G, underline P, ser referente a placar referente underline A, referente ao time A. Eu vou colocar placar A. Eu vou colocar 0. Eu vou diminuir esse tamanho aqui. Na verdade eu vou encostar esse cara aqui. Vou encostar esse cara aqui e vou diminuir um pouco o tamanho dele. Para ficar no tamanho certo. Lembra que a gente viu lá que esse cara é o 227, se não me engano? 227, 113. Então ele tem que ficar aqui, teoricamente, 113
Cadê? 113 aqui primeiro. 113,5. Na verdade, esse já é o 113. Então, 113,5 dividido por 2, ele vai dar 56,75. Então, ele tem que ter aqui 56,75. Cadê? 56,75. O cara aqui também tem que ter isso. 56,75. Perfeito. Então agora eu só vou copiar aqui. Copiei aqui. Vou destravar e vou jogar pro lado aqui agora. Esse cara não, mas esse cara sim. Então eu jogo esse cara aqui agora, encosto ele ali no canto. Perfeito. Então agora eu tenho um placar 0 a 0 e eu posso colocar aqui no meio uma separação, né? Então eu vou criar aqui uma nova layer, vou adicionar um shape. Eu vou criar um shapezinho aqui de 5x5. E a cor dele vai ser aquele amarelo lá nosso. Esse amarelo neutro aqui. Cadê esse amarelo neutro aqui? Para dar um contraste em cima do verde. Eu posso aplicar ele em cima do verde? Não posso? Não posso aplicar ele em cima do verde. Não, poder posso, mas só para evitar as linhas finas. Eu não quero linha fina mesmo, eu quero que ele se sobressaia. Então vou dar um Ctrl V aqui. Vou trazer esse cara aqui. Vou alinhar ele aqui. Então vai ser assim. Então perfeito. Então aqui vai ser div underline placar. Div underline div placar. E aqui eu vou colocar como div underline pl, que é placar. Vou dar um save. Perfeito. Então teoricamente aqui eu já tenho o nosso placar feito. Agora eu vou só mudar essa fonte do placar aqui. Tá meio esquisita essa fonte, né? Vou colocar um pouquinho mais fortinho. O demibold já ficou maneiro. Vou colocar o demibold aqui. Pronto. Já deu um tchanzinho. O placarzinho já começou a ficar bonitinho, né? Tá, as cores estão tão legais, tão bonitas. Time B, talvez eu possa diminuir um pouco o time B aqui, diminuir um pouco a fonte para não ficar tão over. Eu acho que 30 pixels fica legal, tá vendo? Já deu uma diminuidinha, não ficou tão agressivo aos olhos. Só diminuir a fonte já resolveu para mim. Esse cara aqui talvez jogar para 35 para ele ficar ó, um pouquinho mais compactado ali no cantinho dele. Tá, então aqui as duas laterais a gente vai substituir por imagem, que vai ser referente ao escudo. E aqui agora a gente tem que colocar o placar. Então a gente vai vou copiar esse cara aqui. Vou renomear aqui, vou colocar como G cronômetro. Aqui eu vou renomear aqui primeiro como BG cronômetro, né? BG cronômetro. E aqui agora eu vou colocar como cronômetro. Vou destravar aqui, vou jogar lá pro cantinho. Vou jogar no cantinho aqui. Vou selecionar esse cara aqui. Esse cara tá com 1675, tá? 1675. Então eu vou vir aqui primeiro aqui. Vou colocar o tamanho dele como 1675. 167,5. E aqui também mesma coisa. 167,5. Perfeito. Então aqui agora eu vou renomear esse cara aqui para 002.00, que é o cronômetro. E agora aqui eu vou diminuí-lo um pouco. Diminuir ele um pouquinho para a gente colocar o nosso tempo aqui referente ao tempo, né? Então vou trazer ele aqui, ó. Vou usar a própria distribuição de pixels aqui do meu fundo para fazer isso. Então eu vou arrastar aqui, para mim já tá bom, deu 125,5, aqui eu vou fazer 125,5. Perfeito. Agora já está ali, cronômetro. Agora eu vou colocar ele como demibold para eu quero ele ter um destaque. OK. Então agora eu vou trazer agora esse cronômetro aqui. Eu vou duplicar. Vou colocar aqui como G tempo. E aqui eu vou colocar como tempo. A gente sabe que é o tempo de jogo. Então vou renomear, vou colocar como
um T. É, vou selecionar esse carinha aqui, vou destravar e vou jogar ele ali pro cantinho, que foi onde que a gente cortou. Vou vir diminuindo ele até encostar aqui. Ele ficou com 445. 44,5. E ele fica com um T. Então aqui agora eu vou diminuir para dmBolt, vou colocar ele como médium. E ele vai ficar como um T. Então aqui, ao invés de eu mudar a cor de fundo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui e vou mudar a cor dele para fazer um contraste. Vou colocar ele como amarelo. Vou colocar ele como esse amarelo aqui, só para ver como fazer uma experiência. Então vamos lá, vamos abrir aqui o Incolor, More Colors, e vou dar um Ctrl V. Ele fica salvo aqui também, né? As últimas cores que a gente usou fica salvo aqui, então eu poderia ter clicado aqui sem perigo algum. Para ser sincero, eu achei que ficou interessante. Ficou interessante. Só que o alinhamento dele talvez para a esquerda eu acho que fique melhor. Então, o primeiro tempo, acho que a gente poderia definir assim. Eu acho que pra mim foi, tá? Acho que pra mim tá valendo. Só vou vir aqui e vou definir a cor das faltas para aquela cor amarela que a gente escolheu. Aquela cor amarela. E aqui é o PNG que a gente tem que refazer, né? Então eu vou salvar aqui esse projeto. A gente já conseguiu fazer bastante coisa. E agora vamos lá. Eu vou selecionar aqui o meu shape, vou em Format para ver todos os parâmetros de formato dele, né? Localização, rotação, dimensão, raio, enfim, etc. Então eu vou vir aqui na dimensão dele, eu vejo que ele tem 90 por 45. Então agora eu vou abrir o Photoshop aqui e vou criar um arquivo de 90 por 45. E ele vai ficar desse tamanho aqui. Então aqui eu vou colocar só um preenchimento qualquer, só para a gente poder utilizar lá como referência de imagem, tá? Então eu vou salvar aqui essa imagem como referência. Vou salvar em elementos, vou colocar imagem escudo, só para a gente ter como referência. Vou salvar aqui como PNG. Eu posso salvar como JPEG, porque no caso não tem fundo e ela pode ficar um pouquinho mais leve, né? Pode ser JPEG. Vou vir aqui agora. Vou criar uma nova layer. Vou vir aqui importar a imagem, imagem escudo. Ela está aqui. Vou arrastá-la agora para cá e vou posicioná-la ali no mesmo que aqui é 139,83. Então vou colocar aqui 189, 189, 83. 139, perdão. É 139,83. 139,83. Perfeito. Pronto, agora que eu defini ela já no espaço dela, eu vou vir aqui, Create Group Layer, vou deletar essa layer que criou, vou renomear aqui para G, underline, escudo A. E aqui eu vou colocar como escudo A. Cadê? Já tem um escudo A? Onde está esse escudo A aqui? É o esqueleto, né? Provavelmente. Então aqui eu vou colocar BG. Mas esse cara eu vou deletar. Esse cara eu posso até deletar já de uma vez, que era só minha referência do meu esqueleto. E vale esse cara aqui mesmo. Então aqui agora eu vou definir como do A. Vou travar esse cara aqui. E tá ali. Tô achando que ele tá até, ó, tá perdendo um pixelzinho aqui na lateral. 139, eu vou colocar talvez 1,40 só para ver como fica. Perfeito, bem melhor. Que aí ele não perde esse espaçamento aqui. Fica certinho casando ali
Então eu tenho o escudo A, agora eu vou vir aqui, vou duplicar, copy paste e vou levá-lo lá para o outro lado nessa medida aqui, que é 795,83. Então ele vai vir para o 795, 795, 83 já está. Então aqui ele vai ser IG escudo B. Perfeito. Então ele está ali, agora eu vou deletar lá o meu escudo B. Perdão, se é barra errada, eu vou deletar o meu escudo B do meu esqueleto. Ele tem meu escudo B do meu esqueleto. Vou renomear aqui como escudo A1, escudo B. Aí eu vou deixar assim, depois eu chego todo mundo, porque ainda tá, ó, tá faltando um pixelzinho aqui, uma linha aqui, tá vendo? Mas daqui a pouco a gente faz esse ajustezinho fino. O princípio tá rolando. Então agora eu tenho as minhas duas imagens aqui, tá vendo? São dois arquivos de imagem. Se eu vier aqui, browser, eu consigo selecionar outra imagem. Então eu tenho já o meu escudo feito, perfeito. Tenho o meu escudo feito aqui. Tenho o meu placar feito. Agora a gente só vai ajustar aqui a questão das faltas ali. Da apresentação das faltas. Então eu vou pegar aqui meu arquivo Photoshop que eu salvei. Vou vir aqui na cor normal. Eu vou fazer uma mudança. Vou tirar o Outer Glow, vou colocar Drop Shadow. Vou deixar só o Stroke mesmo. Com 1. Vou aumentar um pouquinho a opacidade para 80. Vou dar um Ctrl Shift S, salvar como PNG. Placar vazio. Ok, salvei. Agora eu vou vir em falta aqui. Eu vou copiar os atributos desse cara aqui. Copy Style. Pasta Style. E agora eu vou vir aqui em Color Overlay. E vou substituí-lo. Vou nela aqui para a gente poder fazer essa configuração da falta aqui na cor um pouquinho mais escura. Pronto. E agora eu vou adicionar aqui uma Drop Shadow nesse cara aqui. E vou mudar a distância dela para 120. Vou diminuir um pouco a distância. Vou aumentar talvez um pouco o size dela. Puxar um pouco a distância aqui. Deixa eu usar size 0. Puxar aqui. Não sei se vai ficar legal. Tirar o Drop Shadow e deixar assim mesmo. Vou salvar como PNG. E placar falta. Vou dar um sim, vou dar um ok. Perfeito. Então a gente já tem os dois arquivos aqui criados. Então se eu selecionar a placar falta 1, eu vou em Browser, placar vazio. Pronto, agora já tenho o placar vazio. Falta 2, vou colocar como placar vazio. Falta 3, placar vazio. Falta 4, placar vazio. Falta 5, placar vazio. Pronto, agora já tem. Essa é a diferença que eu falei para vocês. Quando eu faço o text block, quando eu coloco o stroke, ele não fica certinho, né? Você não consegue aplicar o stroke da melhor forma. Se eu colocar o stroke aqui, olha como ele fica. Entendeu? Porque como você está usando um caractere especial e colocando ele num tamanho máximo, o stroke ele é referente ao texto. Então, no seu texto, no caso, é o caractere especial. Ele está muito grande, a dimensão dele está muito grande, então ele não faz o recorte certinho da caixa de texto. Então aí ele não fica legal nesse esquema. Então é bom não trabalhar com stroke nesse caso. Tá? Então, teoricamente, nosso placar está feito. Tá? Aqui vai entrar a imagem do escudo do time, por exemplo. Só substituir. Ele mesmo vai em browser, seleciona a imagem do escudo e já aplica ali. E aqui são as faltas. Então a gente utilizou de dois métodos para realizar a falta. A gente utilizou o método via Photoshop e utilizamos também o método via text block, caixa de texto. Direto no GT Designer. A gente utilizou desses dois métodos que você pode aplicar na hora da sua criação. Perfeito? Então a gente já tem um placar feito. A gente tem um placar feito e nós temos também a escalação feita para esse nosso projeto básico de GT. Então vou puxar o placar aqui agora. Como vocês podem ver, eu tenho um placar ali. Ó, ó como fica.
Tá vendo? Então a gente tem aqui o time A, time B, o placar, cronômetro e tempo. E mais os escudos. Então aqui a gente tem o estilo das faltas que nós colocamos em test block, em caixa de texto. Se eu abrir aqui, não quero ver mix, cadê o VMix? VMix. Então eu tenho aqui ó, o que eu falei. Agora, olha só, agora eu vou entrar em algumas dicas aqui. É o seguinte, eu tenho aqui B falta, B falta, B falta, B falta. Então se eu vier aqui, eu consigo pegar o projeto básico. Cadê? Eu vou em elementos. Então eu tenho aqui time A, né? Eu tenho o time B, então falta, vamos supor, foi falta o time B, contou lá. Contou uma falta. Contou uma falta. Então você tem um set image, que é esse esquema aqui que você seleciona na mão, tá? E você tem agora aqui também, você tem essa opção aqui do texto. Então se você escolher o texto aqui transparente, o transparente, se eu não me engano, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é o 8. Ele fica transparente. Então você pode colocar o hexadecimal 8. Ou você pode fazer aquele esquema lá do image, né? Que é fazer as imagens em PNG vazio para poder você tirar na hora da falta. Então você tem essas duas opções. E aqui você tem a opção do cronômetro, do tempo. E essa imagem aqui veio, né? Que é a nossa referência. Tem que lembrar de deletar de lá. Só que a gente tem um escudo aqui. Tá vendo? Pode ser que aconteça que desse arquivo aqui não está aparecendo aqui. Isso a gente vai ver no modo avançado, que eu vou mostrar para vocês, que nesse caso aqui, quando você faz um GT, quando você importa a imagem lá, ele aparece. Mas em alguns casos a imagem não aparece aqui, e você tem uma opçãozinha no GT Title que você faz aparecer. Então isso no modo avançado eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer essa integração do bitmap para cá, para poder visualizar o bitmap aqui. Perfeito? Então aqui a gente não vai utilizar script nenhum, a gente vai trabalhar só com set image mesmo, para a gente poder fazer as trocas de imagem. Não fiz animação nenhuma no modo básico, as animações eu vou deixar para a gente fazer tudo no projeto mais complexo, que a gente vai fazer todas as animações por lá. Então o modo básico eu vou encerrando ele por aqui. Tá? Essa vai ser a última aula de criação e na próxima eu já vou fazer as considerações finais e algumas dicas sobre esse processo criativo que nós tivemos aqui no GT.